Se você chegou a esse vídeo, você está querendo saber um pouquinho mais sobre como funciona a constelação sistêmica. O meu atendimento é feito com bonecos online e individual, através do posicionamento e direcionamento nesse campo azul aqui, que chamamos campo morfogenético. A constelação é uma ferramenta terapêutica criada pelo alemão Bert Hellinger. Ele percebeu que nós carregamos uma memória emocional, uma memória afetiva, que vem das gerações anteriores a gente, a nossa família de origem, e que nos faz repetir alguns padrões de comportamento, padrões de sentimento, e a carregar em nós alguns sentimentos que, na verdade, pertencem a ancestrais. E nós carregamos isso na nossa alma. A constelação não é um atendimento espiritual, não está ligado à religião. É uma prática terapêutica. Bert Hellinger, ele estudou várias terapias. Ele estudou psicanálise, psicologia primal, estudou psicodrama e ele foi lapidando as constelações. Ele desenvolveu essa técnica em grupos, onde no atendimento em grupo, os próprios participantes se posicionavam em determinados lugares do campo, deste campo morfogenético, campo sistêmico. Os participantes, eles eram capazes de sentir o que eles estavam representando sentia. Depois, o Jacob Schneider percebeu que era difícil ter quórum suficiente para sempre ter grupos, para fazer constelação em grupos. Pegou os Playmobils do filho dele, que ficava no porão, e começou a carregar o Playmobil. E começou a usar os bonequinhos. E aí percebeu que era possível ter os mesmos sentimentos, as mesmas sensações, quando se estava no campo, representando alguém em grupo, com os bonequinhos. Então, através do posicionamento que o cliente dá para esses bonecos, do direcionamento que o cliente dá para esses bonecos, a gente consegue levantar diagnósticos, porque existem ordens, existem leis naturais. A constelação sistêmica, ela se baseia em 3 leis naturais, que Bert Hellinger chamava das leis sistêmicas, que são leis da natureza, que é a lei do pertencimento, onde todos têm o direito de pertencer. Os excluídos têm o direito de pertencer, precisam ser incluídos. A lei da hierarquia, onde todos os que vieram antes têm precedência sobre nós. E o equilíbrio entre o dar e receber. Então, através dessas leis, nós conseguimos enxergar o que está ou não saudável no campo de um cliente. Quando essas leis não estão em ordem, estão em desordem, o cliente começa a ter uma vida disfuncional. Uma vida sem estar no fluxo da vida, sem leveza, sem alegria. Então, a constelação sistêmica é essa ferramenta que vai trazer para você uma expansão de consciência, porque muitas vezes nós ficamos muito na superfície dos nossos problemas, nós ficamos anos tratando a superfície dos problemas e não na causa, a gente não vai na causa raiz. Em uma sessão de constelação, é muitas vezes possível encontrar a causa raiz de muitas dores. Essa é a grande sacada dessa ferramenta. Em uma sessão, a gente conseguir expandir a consciência e enxergar coisas que estavam submersas. Muitas vezes o problema que a gente tem, a queixa que a gente tem é só a ponta do iceberg. A dinâmica oculta está muito lá atrás. E com esses movimentos dos bonecos é possível ver, porque o cliente ele não usa a razão para participar, ele usa a emoção, porque é pela emoção que ele vai sentir, é o sentir dele. Ele vai entrar no campo dele. Eu vou entrar no campo dele. E nós juntos vamos sentir como que as coisas ficam melhor, como que as coisas tomam o seu lugar no campo, e a partir daí a gente consegue levantar diagnósticos profundos. Como funciona a sessão? A sessão dura 2 horas. Eu faço uma entrevista que pode durar de 20 a 40 minutos. Eu peço sempre para o cliente vir com um tema a ser trabalhado,
porque é possível constelar a vida inteira, passar a vida inteira constelando, e sempre vai ter alguma coisa para se olhar, sempre tem dinâmicas ocultas, né? A constelação não é uma ferramenta que você vai usar uma vez na vida e não vai precisar nunca mais. Então você vem com um tema específico, com base neste tema, que é a sua queixa, é a sua dor do momento. Eu vou conduzir uma entrevista, te fazer algumas perguntas, e a partir daí a gente começa a montar o seu campo, né? O campo do seu sistema, e a ver os posicionamentos e direcionamento dos integrantes, né, da sua família, e olhar como que estão essas ordens, se as ordens estão em ordem. E a partir daí fazer o diagnóstico e as soluções. Então, quando você termina a sua constelação, você termina com soluções para aquilo. Não é só o diagnóstico, é um novo olhar para a situação. Tá? A sessão dura 2 horas, então esses de 20 a 40 minutos nessa entrevista. Quando a gente começa a fazer a constelação, eu sempre peço para o cliente não contar histórias, porque quando o cliente entra na história, ele racionaliza demais. Quando a gente conta história, a gente está buscando aliado, né? A gente conta uma história para justificar, para explicar, para buscar um aliado, e aí foge da proposta da constelação, que é um movimento mesmo da alma mesmo, né? É um descer nas profundezas. Mesmo assim, a gente vai interagir, a gente vai fazer perguntas. É uma sessão muito rica, onde muitas coisas vão ser esclarecidas para você. É uma ferramenta de autoconhecimento que todo mundo devia experimentar pelo menos uma vez na vida. É incrível as mudanças que ocorrem depois de uma sessão de constelação. É incrível como é possível expandir a consciência, enxergar coisas que seria muito difícil enxergar sem essa ferramenta. Se você se interessou pelo processo, clique aqui no botão do WhatsApp e me peça maiores informações.